Quer imitar no Cartola? Então você chegou no lugar certo. Nesse vídeo aqui, eu vou fazer uma análise completa da rodada 17, passar as melhores dicas por posição e montar dois times, um mais seguro e um mais ousado, para ajudar vocês a mitarem na rodada 17 do Cartola FC 2024. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC, mas fantasy game, futebol de modo geral, tá? Então, se você curtir esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, tá? E vamos lá falar um pouquinho dessa rodada, mas antes eu quero falar de uma surpresa que a gente tinha prometido no último vídeo para vocês, que a gente vai ter uma degustação do nosso plano de sócios, tá? Então, nosso plano de sócios, em que a gente passa várias dicas diferenciadas para o pessoal, para tentar ajudar o pessoal a aumentar o potencial de mitada, a gente vai estar com o período de degustação. O que isso quer dizer? Eu vou falar depois para vocês melhor, mas vamos ter umas rodadas grátis aí para vocês verem como é que funciona o material, e depois desse período de degustação, vocês vão ter um desconto para poder acessar esse nosso plano de sócio, tá? Então, depois eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês como é que vai funcionar, tá? Mas, já nesse vídeo aqui que eu vou gravar dessa rodada 17, eu já vou mostrar para vocês no próprio vídeo aqui alguns materiais que a gente manda para os sócios, como é que a gente faz as análises. Vai ser uma análise bem completa para ajudar vocês a mitarem mesmo, tá? Então, vamos lá. Sem mais enrolação, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui para a gente começar a fazer nossas análises, tá? Então, primeira coisa importante a gente falar é justamente dos confrontos da rodada, tá? Eu já fiz um vídeo na sexta-feira em que eu falei um pouquinho mais sobre os confrontos, fiz uma análise mais sobre futebol mesmo, agora a gente fala um pouquinho mais dos dados também. A gente já teve dois jogos na rodada aqui, o Cruzeiro ganhou do Bragantino e teve mitada do Matheus Pereira e do William, né? Pena que não valeu para a rodada, senão a gente ia garantir essa mitada, né? E uma surpresa, né? O Bahia acabou perdendo para o Cuiabá, né? Enfim, e a gente ainda não vai ter os jogos de Internacional e Flamengo e Fluminense e Atlético Paranaense. Então vamos contar só com 6 jogos, tá? Alguns destaques importantes para a gente fazer, que a gente fala dos SGs e começa a falar das dicas por posição, é o seguinte: o Juventude joga como mandante contra o Atlético Mineiro, né? Formalmente como mandante, mas o jogo será no Mané Garrincha, tá? Que é no Distrito Federal. E o Rio Grande do Sul é bem mais longe do Distrito Federal do que Minas Gerais. Então, na prática, o Galo vai estar jogando como mandante, tá? Então, muitas das análises que a gente vai trazer aqui é considerando o Galo como mandante. Vai ser torcida maior do Galo, vai estar mais próximo da sua casa. O Juventude é muito forte como mandante quando joga no Jacone, tá? A gente sabe que tem um desempenho melhor lá, então tudo isso a gente tem que considerar aí, tá? Falando um pouquinho sobre escalações do Joga 10 News, Juventude e Atlético Mineiro a gente vai ter a escalação, né? Inclusive a gente vai ter live, depois eu vou falar mais para vocês. Sobre Corinthians e Criciúma, a gente tem uma dúvida aqui em relação ao Igor Coronado, ver se ele vai pro jogo ou se vai ser o Romero, tá? E aqui a gente tem uma dúvida importante, né? Se vai jogar o Bidu ou o Hugo. Pelo Joga 10 News, por enquanto, vai jogar o Bidu, tá? Então, acho que é uma informação importante, tá? Na escalação aqui do São Paulo, acho que tem uma dúvida entre Igor Vinícius e Rafinha, mas pelo Joga 10 News, a princípio, joga o Igor Vinícius, então é mais uma coisa pra gente ficar de olho que é bastante importante, tá? Aqui a gente tem uma dúvida se joga Cuiabano ou Marçal. A princípio tá em dúvida ainda, então o Cuiabano pode ser um nome que o pessoal tá pensando bastante, então é um nome pra gente ficar de olho aqui, tá em dúvida, tá? E no Fortaleza a gente tem uma dúvida na dupla de zaga, né? Por enquanto tá Brits e Titi, tem a questão aí do Cardona se joga ou não, e do Bruno Pacheco, tá? Então, a princípio vai ele e não o Felipe Jonathan, mas também é uma questão que está em dúvida ali no Cartola, tá? Tudo isso para a gente falar um pouquinho que a gente não conseguiu trazer no último vídeo sobre as escalações aí que a gente tem no Joga 10 mil, tá? Mas enfim, vamos começar a escalar o nosso time, tá? E deixa eu vender todo mundo aqui, que a gente vai ter algumas atualizações. Lembrando, a gente vai escalar dois times para vocês aí. Um mais seguro, que é o time que a gente manda para os sócios, que é o time de líderes, e um time um pouquinho mais ousado, que é o time que a gente costuma trazer aqui no canal, tá? E aí, pessoal, antes de a gente começar a escalar o goleiro, quero trazer para vocês que é uma coisa que a gente manda lá para os sócios, tá? Já começando a trazer o material do sócio, depois eu vou explicar para vocês como é que vocês podem ter acesso a esse material lá no WhatsApp, tá? Então é o seguinte, esse material a gente traz, cara, a probabilidade de SG do time, que é muito importante quando a gente vai escalar goleiros, zagueiros, laterais. Sinto difícil de a gente cravar SG na rodada, mas enfim, essa tabelinha ajuda bastante, tá? Então tem a probabilidade de SG, que é gerada por algoritmo, e tem também algumas análises aqui. Então, por exemplo, o Fortaleza, nos últimos 5 jogos jogando em casa, pegou 4 SGs, tá? Então, é um time que tem conseguido segurar bastante SG.
Mas o adversário dele, o time do Vitória, não tem cedido muitos SGs, tá? E é o contrário do São Paulo, né? O São Paulo tem sido um time que não tem conquistado tantos SGs em casa. Tem que lembrar que o Rafael voltou, isso tende a melhorar essa probabilidade de SG do São Paulo em relação ao que ele vem segurando, tá? Só que o time do Grêmio tem cedido mais SGs do que o time do Vitória, tá? É um time que tem tido dificuldade de marcar gols. O time do Grêmio, principalmente jogando fora de casa, tá? Então, vale bastante a pena a gente ficar de olho aqui no SG do São Paulo. Para mim, são os dois principais aqui, com 46% e 44%. Eu acho que até o São Paulo está um pouquinho à frente do Fortaleza, né? Nos números está um pouquinho à frente do Fortaleza. Eu acho que, fazendo análise do jogo ali, eu acho que o São Paulo está um pouquinho à frente, mas enfim, são os dois SGs mais fortes, tá? Se a gente pegar os outros SGs aqui, tem do Corinthians, do Atlético Mineiro e do Vasco, tá? São os SGs mais ousados aí para a rodada. Se a gente olhar aqui, inclusive, tanto o Corinthians como o Atlético Mineiro como o Vasco não conseguiram segurar SGs nos últimos jogos aí, e os adversários não têm cedido, tá? Então, por isso que são SGs mais ousados. Vale eles apostando numa pecinha ou outra, como a gente vai trazer aí. Por exemplo, no Corinthians tem um Matheus Bidu, um Félix Torres ou um Kaká, que são peças interessantes. Do Galo aqui, a gente tem o Guilherme Arana, que é um lateral muito ofensivo, né? A gente tem que pensar em outras peças além do FG. No Vasco, a gente tem o Léo Jardim, que tem feito muitas defesas, e tem também o Lucas Piton, que tem participado muito ofensivamente. A gente vai conversar sobre isso, tá? Mas, claro, focar aqui, tá? E essa tabela também interessante que eu mando para os sócios, para a gente analisar os times com maior potencial de gols, tá? Então, o time que tem mais chance de tomar gols é o Grêmio, tá? Então, a gente tem que pensar em peças ofensivas do São Paulo. Então, por exemplo, Lucas Moura, Caleri, Luciano. A gente vai fazer uma análise aí de quais são os melhores atacantes para a rodada, né? Com peças do São Paulo aí. Vamos mostrar a tabela de atacantes, né? Para vocês. O segundo time com maior probabilidade de tomar gol é o Vitória. Então, Pochettino, Luciano são peças interessantes a gente olhar. O Criciúma também está com uma probabilidade alta de tomar gol, então pensar em peças do Corinthians aí para marcar, tá? E aí já começa a aumentar um pouquinho mais. Então, apesar do Juventude estar o Galo ser favorito para esse jogo já como mandante, o Juventude já tem uma probabilidade de tomar gols menor do que, por exemplo, Criciúma, Vitória e Grêmio, tá? Então, é umas coisas que a gente tem que ficar de olho aí na hora de escalar os jogadores, tá? Vamos começar a escalar os goleiros aqui. E aí quero trazer mais uma tabela que a gente manda para os sócios ali, tá? Que é a tabela de análise de goleiros, tá? De FD Gol, tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Essa tabela mostra o seguinte. Considerando os últimos jogos do time, a gente pega os últimos 10 jogos do Campeonato Brasileiro e vê no mando de campo que está valendo ali, tá? Então, nos últimos 10 jogos que teve no campeonato, o Grêmio jogou 4 como visitante, cedeu 17 defesas, uma média de 4,3 defesas por jogo, e marcou apenas 3 gols, tá? Então, o Grêmio tem demorado 5,7 defesas, então quase 6 defesas até marcar um gol. Ou seja, a tendência é que o Rafael, mesmo que tome gol, saia com 4, 5 defesas aí no jogo, tá? É um potencial muito alto. A gente busca sempre goleiros que estão com FD Gol maior de 4 aí, tá? Então, por exemplo, os times estão aparecendo com mais de 4 aqui em FD Gol são o Atlético Goianiense, então pensa aí no Léo Jardim, acho que é um goleiro interessante, tem potencial de SG também. A gente tem o Vitória aparecendo aqui, o João Ricardo é uma peça interessante, e o Grêmio, então pensar no Rafael, tá? Por exemplo, outros goleiros que poderiam ser mais ousados aí, que vocês poderiam pensar no SG, goleiro do Atlético Mineiro, então o FD Gol do Juventude é bem baixo, tá? 2,7. Tem marcado gols aí o time do Juventude e o Galo tem sofrido também, tá? Outro goleiro também, o Matheus Donelli do Corinthians, o Criciúma tem sido um time que não tem cedido tanto FD gol para os goleiros, tá? Tem marcado alguns gols aí. Então, para destacar os goleiros que eu acho mais interessante para vocês na rodada, são o João Ricardo e o Rafael, mais destacado, tá? Porque tem um potencial de SG maior, e os dois têm um potencial de FD gol maior até do que o Léo Jardim, tá? Mas para quem quiser ir num goleiro um pouquinho mais ousado ali, a gente tem o Léo Jardim do Vasco, tá? Vocês viram que o FD gol tá interessante, e o Léo Jardim é um goleiro que faz muitas defesas, tá? Até se vocês olharem aqui no SofaScore, que é um site que eu recomendo bastante para vocês, na questão dos gols evitados, tá? Que é uma estatística legal para a gente olhar de goleiro, tá? O principal é o João Ricardo, tá? Mas o Léo Jardim também aparece no nosso top 10 aqui, tá? Como o João Ricardo está com esse gols evitados bem alto e tem um potencial de SG bem forte para a rodada, tá? Eu vou acabar optando pelo João Ricardo aqui no nosso gol, acho que é o goleiro mais seguro, mas quem quisesse ir com o Rafael do São Paulo seria uma opção excelente aí para a rodada, tá? Mas enfim, essa foi a análise de goleiros, são os goleiros que eu acho que são interessantes para a rodada. Aqui eu vou montar primeiro o nosso time mais seguro, depois eu vou mostrar vou alterar algumas peças e montar um time um pouquinho mais ousado, tá? Então vamos lá, pessoal, passar a posição de zagueiro aqui, e daí eu quero trazer o nosso dashboard, tá? Mais um material que a gente manda para os sócios, então já falei daquelas estatísticas de cedimento ali para goleiro que a gente manda, depois eu explico melhor todos os materiais que a gente tem ali, que vai ter disponível para vocês no WhatsApp ali, tá? Mas vamos lá, então, mais um material que a gente manda aqui, que é o dashboard, tá? Em que a gente faz análise de cedido versus conquistado,
mapa de scout por posição, análise de jogadores, vou mostrar algumas coisas para vocês, tem desempenho dos times também, tá? Então vamos lá, cedido versus conquistado aqui para vocês, tá? E aí eu acho interessante analisar para zagueiro, ver quais são os times que estão mais cedendo ponto, tá? Então, aqui a gente olha um retrospecto mais geral, né, no campeonato inteiro. Eu gosto sempre de filtrar os últimos 10 jogos para a gente ter um retrospecto mais recente, mas você pode filtrar também os últimos 5 jogos aqui também, é uma opção legal. Eu gosto de filtrar os últimos 10, tá? Vou filtrar os últimos... Você pode fazer as suas análises aqui, acho que isso que é bem legal do dashboard, tá? Últimos 10 jogos e vou filtrar como mando de campo aqui, tá? Então, uma coisa que eu acho que é importante para a gente ficar de olho é que, por exemplo, um time que tem cedido bastante ponto para zagueiro é o Grêmio, tá? 5,33 pontos, o Fluminense não vai valer para a rodada, o Corinthians vai jogar como mandante nessa rodada, o Atlético Paranaense não vai valer. Então, o time que mais está cedendo ponto é o Grêmio, tá? Então, o Arboleda acaba sendo uma peça muito forte para a rodada. Então, a gente vê que tem uma média de 5,33 pontos cedido, uma média básica de 2,33. Então, o Grêmio tem cedido muitos designs para zagueiro aí, 16, tá? O Arboleda é um cara super seguro ali, então eu acho que ele é uma peça unanimidade para a rodada, tem que ter no seu time, precisando de pouquinho para valorizar, tá? Uma segunda peça que muita gente está pensando para a rodada é as peças do Corinthians, tá? Tanto o Kaká como o Félix Torres. Só a gente tem que tomar cuidado numa questão aqui, que o time do Criciúma tem cedido pouquíssimos pontos para zagueiro, tá? Apenas 4 desarmes aí, então o time cede pouquíssimos desarmes, média de 0,39 cedido. Então, claro que o Kaká e o Félix Torres são opções interessantes. Quando a gente for falar da análise de jogadores aqui, vocês vão ver que o Félix Torres tem uma média básica melhor do que a do Kaká, mas o Kaká tem uma média melhor do que a do Félix Torres, tá? Então o Kaká é um cara mais pensando na bola aérea, não gera tanta média básica assim, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Aliás, já vou até trazer para vocês aqui análise de zagueiros aqui, ó. Vocês podem olhar, tem de várias posições, filtrar aqui pelo Corinthians, tá? Então, os prováveis que a gente tem são Félix Torres e Kaká. O Félix Torres em casa, opa, vamos filtrar com o mandante aqui. Em casa, o Félix Torres tem uma média de 6,50, com a média básica de 2,75, tá? E o Kaká, por sua vez, 3,68 contra 1,18 aqui do Kaká, tá? O Félix Torres está bem à frente ali do Kaká, pensando em média, tá? Então, acho que vale a pena escalar o Kaká ali pensando na bola aérea, mas acho que mais seguro até é o Félix Torres do Corinthians, tem gerado bastante média básica, também é um zagueiro que tem bastante finalização, aqui ó, já são 7 desarmes e uma finalização defendida para o Félix Torres, o Kaká vocês veem que tem gol, tem mais finalizações aí, tá? Eu prefiro um pouco mais o Félix Torres, acho que seria um zagueiro mais seguro, tá? Então, ó, falei do Arboleda, falei dos zagueiros do Corinthians, sendo que o Félix Torres é um pouquinho mais seguro, o Kaká um pouquinho mais ousado, tá? Mas eu acho que é importante a gente falar de zagueiro pensando no SG, tá? Zagueiro não é aquela posição que gera tanto scout assim. Então, pensando em SG, o SG que eu acho que seria interessante para a gente escalar na rodada, o do Galo, os zagueiros do Galo não são tão bons, os zagueiros do Vasco também não são tão bons, a gente tem os zagueiros do Fortaleza, tá? Seriam opções interessantes. Se a gente olhar na análise de jogadores aqui, de zagueiros do Fortaleza, aqui, ó, a gente aparece como provável o Titi e o Brits, né? É os mesmos que estão prováveis aqui no Joga 10 mil, tá? Mas eu deixo tirar dos prováveis aqui para mostrar um outro cara importante que é o Cardona, tá? Se a gente pegar a média do Cardona como mandante, é uma média melhor até do que a do Blitz e do Titi, tá? 6,65 para o Cardona contra 3 para o Titi e 2,72 para o Blitz, tá? Então, se o Cardona for para o jogo, eu acho que ele é uma opção bastante interessante para a rodada, tá? Eu, inclusive, vou escalar ele aqui no nosso time, vou tirar dos prováveis aqui, para trazer o Cardona, tá? Por quê? A opção interessante que a gente pode fazer é colocar o Cardona aqui no nosso time, precisando de 1,20 para começar a valorizar. E o interessante é que tanto o Tite como o Brits, ó, Tite e o Brits, são mais baratos do que o Cardona. Então, se o Cardona não for para o jogo, ele não deve entrar no segundo tempo e a gente pode colocar um zagueiro reserva interessante, tá? Legal, então vamos escolher qual zagueiro que a gente coloca na reserva ali. A princípio eu tinha colocado o Tite, tá? Por quê? Porque ele estava com uma média melhor em casa. Mas aí eu fui pegar o retrospecto nos últimos 5 jogos, que acho que é importante a gente olhar aqui. E olha isso, o Brits está com uma média excelente nos últimos 5 jogos, tá? 4,60 e com uma média básica muito boa, 2,60, tá? E até um site que eu recomendo bastante para vocês, que é gratuito, tá? Que é o Cartola FC Brasil. A gente consegue fazer uma análise legal aqui do Brits, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês. Brits aqui, ó. Recomendo bastante para vocês, é um material gratuito que vocês podem olhar, tá? Então, olha o Brits nos últimos jogos que ele fez, nos últimos 5 jogos. Aqui, contra o Fluminense, 4 pontos de média básica, com 2 desarmes e 2 finalizações para fora. Aqui, contra o Flamengo, conseguiu 2 desarmes e conseguiu 2,4 de média básica.
Aqui contra o Vasco, não pegou SG e fez 5,3 de média básica. Ele é um zagueiro que tem mais finalizações do que o Tite, tá? Então, no nosso banco de reservas, a gente vai colocar aqui o Brites, tá? Aliás, para quem não quiser fazer essa ousadia de colocar o Cardona no time titular, acho que vocês podem, inclusive, ir direto aqui com o Brites no time titular, que também seria uma opção bastante viável, tá? Então, para mim, até seria mais seguro, porque quem a gente está dobrando o Fortaleza, seria vocês colocarem Arboleda e o Félix Torres aqui na zaga, tá? Depois a gente fala de algumas alterações lá no final, que eu prometi montar 2 times para vocês, tá? Ou então colocar até o Brits, tá? Mas são mais opções. Arboleda unânime. Depois, uma peça do Corinthians ali, eu prefiro um pouquinho mais o Félix Torres na segurança. Tem o Kaká também. E das peças do Fortaleza, fazendo uma escadinha, eu prefiro Cardona, depois o Brits e por último o Titi, tá? Isso falando sobre os zagueiros aí para rodada. Outros zagueiros possíveis que a gente teria ali mais ousados, a gente teria, por exemplo, um Basso, que é sempre muito seguro em casa, um Gustavo Gomes pensando na bola aérea. Mas enfim, aí zagueiros mais ousados aí para rodada, tá? Vamos para a posição de lateral agora, pessoal. E daí eu quero trazer a nossa tabelinha, que a gente vai mostrar a tabelinha de atacantes mais lá para o final para vocês, tá? Mas quero trazer uma tabelinha de laterais, tá? Uma que já ficou bastante famosa ali. Então deixa eu trazer aqui. Opa, dando spoiler da tabela de atacantes. Tabela de laterais aí, que ajuda bastante a gente a decidir. Então nessa tabela, que a gente também manda para o sócio, tem para todas as posições, tá? Vou mostrar depois para vocês como é que vocês podem ter acesso à tabela das outras posições. Aqui no vídeo vou mostrar de laterais e de atacante, mas no WhatsApp tem todas elas, tá? Enfim, a gente traz o preço do jogador, a média dele no mando, tá? A média básica dele no mando, a média cedida pelo adversário, tanto a média geral como a média básica cedida, tá? Probabilidade de SG e o mínimo para valorizar, tá? Eu acho que é importante você ter uma pecinha do São Paulo aí no seu time, tá? Por quê? O São Paulo tem um potencial de SG legal e tanto o Wellington como o Igor Vinícius tem um potencial legal aqui para a rodada, tá? Se a gente pegar o que o adversário tem cedido, o time do Grêmio tem cedido mais pontos para laterais direitos do que para laterais esquerdos, tá? Então, vocês olharem aqui, o Grêmio tem cedido 6,43 para laterais direitos, 4,48 para laterais esquerdos, tá? Média básica parecida, 2,32 contra 2,06. Mas uma coisa que eu acho que é importante, que realmente tem uma dúvida se vai jogar Igor Vinícius ou Rafinha, tá? E se a gente pegar o desempenho geral, vocês podem olhar lá no nosso pela média geral aqui do jogador, o Wellington tem uma média de 4,45 e a do Igor Vinícius, cadê o Igor Vinícius aqui? Ele nem tá provável, tá? Mas a média geral dele é um pouquinho mais baixa, tá? Então eu prefiro pela segurança ir com o Wellington aqui, tá? Mas quem quiser ir o Igor Vinícius para usar um pouquinho mais, é super válido para rodada, tá? Para fechar essa lateral aqui, a gente tem algumas opções bastante interessantes aqui, tá? Então, por exemplo, eu destaquei o Lucas Piton, tá? O time do Atlético Goianiense tem cedido alguns pontos de média básica lateral. A gente sabe que o Luiz Fernando cai bastante por ali, ele perde muita posse de bola. Qual que é o problema do Lucas Piton? É que a probabilidade de SG dele não é muito alta, tá? O Atlético Goianiense costuma marcar seus gols, principalmente quando joga em casa, tá? E o time do Vasco costuma tomar seus gols também, tá? Ele precisa de muito para valorizar. Mas a fase do Piton é excelente, tá? Nos últimos 4 jogos aí ele vem de 3 assistências e 1 gol. Então é uma peça mais ousada que vale bastante a pena vocês escalarem. Outro nome que eu acho bastante interessante vocês escalarem é o Guilherme Arana, tá? Porque ele é um lateral bastante ofensivo, então tem probabilidade de participar de gol aí na rodada. É um lateral que me agrada bastante. E tem um potencial de SG um pouquinho melhor, 37% contra 31%, tá? Então ele seria um lateral até mais seguro para vocês escalarem, pensando em ter um SG do Galo e pensando na participação ofensiva dele, que é sempre muito forte. Qual que é o ponto negativo? O Juventude não tem cedido muitos pontos para laterais, tá? Tanto em média geral, isso eu já estou considerando o Juventude como visitante, tá? E também não tem cedido muita média baixa, tá? Então isso é uma opção mais ousada. Eu coloquei aqui o Cuiabano e o Piquerez, tá? São laterais mais ousados aí, o Cuiabano tem até que ver se vai para o jogo ou não. O time do Botafogo não cede muitos pontos, mas quero destacar para vocês aqui o Matheus Bidu, tá? Aqui para baixo a gente tem o Bruno Pacheco e o Tinga, mas assim, o cedimento é até melhor para zagueiro do que para lateral do Fortaleza. Mas eu quero destacar o Bidu, tá? O time do Criciúma cede muito ponto pro lateral esquerdo, tá? 7,60. É o time que mais cede média básica, 3,60. E olha a média do Bidu jogando em casa, tá? 10,1 e 3,6 de média básica, tá? Então, tanto o Bidu como o Hugo são opções excelentes para a rodada, tá? Por enquanto, eu vou fazer uma aposta mais ousada aqui no Matheus Bidu do Corinthians, tá? O Mateuzinho também seria uma opção viável para a rodada, mas a gente vai escalar o Matheus Bidu, que está como dúvida, mas como ele está provável aqui no Joga 10 Uso, a gente vai bancar ele, tá? E aí no banco de reserva, vocês podem colocar ali o Hugo do Corinthians e vocês ficam segurança ali em relação ao lateral esquerdo do Corinthians, tá? Inclusive, já vou fazer isso aqui, colocar cadê? O Hugo aqui na reserva, tá? Então, esse é um time
lembrando, estou montando um time mais ousado aqui na defesa, tá? Um time mais seguro, a gente vai montar depois, lá no finalzinho da live, um time para quem é líder das suas ligas, tá? Esse é o time mais ousado aqui, tá? É isso. Antes da gente passar aqui pro meio pro ataque, só deixa eu reforçar aqui com vocês um pedido, pessoal, que eu já falei no começo do vídeo, tá? Inclusive, a gente resolveu fazer essa pedido de degustação com vocês aqui, porque vocês têm batido todas as nossas metas de likes, tá? No último vídeo a gente bateu 300 likes aí no vídeo, tá? Então, agradecer demais vocês, dá uma moral pra gente grandíssima, tá? Ajuda a espalhar esse vídeo pra mais gente. E ó, a gente tá merecendo, hein? Trazendo um conteúdo gratuito bem bacana pra vocês. Degustação aí que a gente vai falar como é que vocês podem acessar nosso grupo do WhatsApp aí, tá? O material sempre bem bacana aqui, tem live sempre, tá? Aliás, a live amanhã deve começar às 6h15, tá? Já que o mercado fecha às 7 horas, então anotem na agenda de vocês, live às 6h15, mas pedir essa moral pra vocês. Like aqui no vídeo, tá? Se inscreva no canal, que é muito importante, tá? Muito importante mesmo. A gente tá com a meta de chegar até 5 mil inscritos até o final do ano, e a gente tá chegando perto, aí já tá com 3.600, tá? Então estamos crescendo bastante. Se inscrevam no canal, que é muito importante mesmo, tá? E sigam a gente também no Instagram, tá? @cartodados. A gente tem postado várias coisas nos stories lá. Também tem postado o resultado final aqui do time do canal, card de aposta, comparação entre jogadores. Tá bem bacana lá o Instagram também, tá? Então, dá essa moral pra gente. Se inscrevam no canal, deixem um like e também sigam a gente no Instagram, tá? Segura aí que a gente vai já falar como é que vocês podem ter acesso a essa nossa degustação aí do nosso canal, tá? Do plano de sócios. Mas vamos lá falar do meio de campo e do ataque? Então, quero começar falando do meio de campo, usando uma outra coisa que eu costumo mandar lá para os sócios, tá? Que é o nosso tabela de cedimentos, tá? Então, o que é essa tabela? De novo, a gente faz o recorte dos últimos jogos dos times, né? Considerando mando de campo. A gente pega a média cedida aqui do time, tá? A gente pega uma recorrência. O que é essa recorrência? Nos últimos 5 jogos aí, nos últimos jogos, quantas vezes pelo menos um meia passou de 5 pontos e quantas vezes um meia fez pelo menos uma participação em gol. Então, gol ou assistência, tá? Então, tudo isso a gente faz uma análise bem bacana. E aí, quero destacar alguns times em verdes aqui. Por exemplo, o Juventude jogando como visitante, tá? Então, a gente fez esse disclaimer. Como o Juventude vai jogar fora do Jacone, a gente colocou ele jogando como visitante. A média dele cedida para meia é de 3,86, tá? Com uma recorrência de 80%. Então, em 4 dos últimos 5 jogos do Juventude jogando fora de casa, um meia passou de 5 pontos, tá? Então, o Scarpinha é uma opção excelente para a rodada. Voltando a jogar do lado dele, se vocês lembrarem aí do Juventude, você deu grandes limitadas para o meias do Bahia, tá? Cauli, Everton Ribeiro, Tassiano, todos eles mandaram muito bem. Você deu muitos pontos também para o meia do Palmeiras, tá? O Rafael Veiga mandando muito bem. E o Estevão caindo por aquele lado ali do Scarpa, mandou muito bem também, tá? Se a gente lembrar no jogo contra o Fortaleza, o Pikachu mandou muito bem pelo lado direito e o Pochettino também mandou muito bem, tá? Então é uma opção excelente. A gente vai ter o Scarpinho no nosso time aqui, tá? Uma opção muito, muito forte para a rodada, o Scarpinho, tá? Outro time que aparece cedendo bastante aqui na nossa tabelinha de sedimentos são o Vitória. E aí o Vitória tá com uma média alta e com um sedimento muito bacana também, tá? Recorrência alta de 3 de 4 jogos, participação em gol também, assim como o Criciúma, tá? Então, tanto o Criciúma como o Vitória são times que cedem muito pontos para meia, tá? E aí, se a gente olhar aqui no nosso análise de jogadores, vocês vão ver, filtrando aqui por meio de campo, tá? Meias tirado do Fortaleza e filtrar pelos mandantes aqui, tá? Vocês vão ver que os meias com melhor prováveis aqui, então, meias prováveis mandantes, os dois melhores aqui em média, tá? São Garro e Pochettino, tá? São meias muito regulares, participam de gol, cobram bola parada, então são dois meias que são muito difíceis de deixar de fora, tá? Então, meu principal time para a rodada de meio de campo são Scarpinha, Pochettino e o Garro, tá? Se vocês quisessem fugir até desses 3 meias, um cara que seria bastante interessante seria o Lucas Moura, tá? Se a gente olhar aqui na análise de jogadores, a gente vai ver que o Lucas Moura também tem uma média boa jogando em casa. Se a gente filtrar um desempenho mais recente, a gente vai ver que o Lucas também tem um desempenho. Quando a gente filtra os últimos 10 jogos aqui, o Lucas também aparece aqui como um desempenho legal, tá? Ele é um meia muito regular, mas uma questão que eu acho que eu acabei decidindo pelo Scarpa, tá? Então, se eu tivesse que tirar um dos. Eu acho que Pochettino e Galo são unanimidades. Se eu tivesse que tirar um meia para colocar o Lucas Moura, eu tiraria o Scarpa, tá? Mas eu acabei optando pelo Scarpa pelo seguinte, tá? Olha o que o Grêmio tem cedido para meia, tá? Média só de 2,34 pontos cedidos, com uma recorrência de 50% e 25% para participação de gol. O Lucas Moura perdeu o potencial de pênalti, a princípio deve ser o Luciano, o coador de pênalti do São Paulo, tá? Então, eu acabei optando pelo Scarpa, tá? Mas o Lucas Moura seria uma opção excelente aí para a rodada, tá? Seria um nome muito, muito forte mesmo, me agradaria bastante aqui, tá?
Então, trazendo alguns outros nomes que eu acho que poderiam ser interessantes, além desses 4 aí que eu mencionei com vocês, tá? A gente teria, por exemplo, os alternativos. Então, tanto o Pikachu seria uma opção interessante, como o Coronado, se for pro jogo, seria interessante, mas eu realmente prefiro Garro e Pochettino, acho que são meias mais seguros, tá, pra rodada. Mas, de novo, o Pikachu e o Coronado seriam opções interessantes. A gente tem o Adson do Corinthians, que tem gerado, do Vasco, que tem gerado muita média básica. E o Atlético Goianiense também toma bastante gols, tá? Então o Adson seria uma opção mais ousada. E para finalizar esses nomes mais ousados, a gente teria ali o Jadson ou o Jean Carlos, tá? Eu prefiro até mais o Jean Carlos, tá? Que tá voltando agora. É um jogador que foi muito bem no começo da temporada. E o Galo é um time que tem tomado muitos gols, né? Então o Jean Carlos, para quem joga tiro curto principalmente, pode ser uma opção mais ousada, tá? Mas por enquanto, a gente vai com o meio de campo assim. E no banco de reservas aqui do Garro, a gente vai colocar aqui o Iago Pikachu, que eu acho uma opção excelente aí para a rodada de reserva, tá? Vamos pro ataque aqui, pessoal. E daí, a gente vai trazer a última coisa que a gente vai falar aqui para vocês, a gente falar de como é que vocês podem ter acesso ao nosso plano de sócio, depois escalar o nosso capitão, que é a que já ficou bastante famosa, essa eu já mostrei várias vezes, é a nossa tabelinha de atacantes, tá? Então, para quem não conhece, né, nos tabelas de atacantes, a gente tem a probabilidade do jogador participar de gol, tá? Que é uma probabilidade bem bacana mesmo, que a gente faz um algoritmo pensando em mapa de calor do jogador, possibilidade de pênalti, finalização que ele tem feito. Então, por exemplo, o cara que tem maior probabilidade de participar de gol é o Lucero, tá? Por quê? Porque ele é o jogador que mais finaliza, é o jogador, quando ele joga como mandante, né, um jogador que finaliza bastante, gera um XG muito alto, o Vitória toma muitos gols, tá? É um cara que joga como centroavante, então acaba batendo mais perto do gol ali. É o cara que tem uma probabilidade de participar de gol, o Lucero, com 65%, tá? Se a gente pensar até no segmento, o Vitória não sai de tantos pontos assim para atacante, tá? Seja até mais para meia ali. Mas o Lucero não tem como deixar de fora pela probabilidade dele de participar de gol e pela fase que ele vem vivendo, né? A média no mando dele é muito alta. Nos últimos 4 jogos ele vem de 5 gols aí, vice-artilheiro do Brasileirão. Não tem como deixar de fora o Lucerão da massa. Tem que ter no time. Daí, para fechar esse ataque, eu fiz uma comparação legal entre 3 atacantes de São Paulo que eu acho que são bem fortes para a rodada, tá? Caleri, Luciano e Ferreirinha, tá? Se a gente pensar em probabilidade, e por que eu peguei esses 3 aí? Porque o time do Grêmio, diferente de ir para meia, que não cede tantos pontos assim para meia, para atacantes, o time do Grêmio cede muito pontos para atacante, tá? Média de 5,14 cedido aí, tá? Então por isso que eu acho interessante pensar em peças do São Paulo no ataque, tá? Pensando em probabilidade de participar de gol, o que apareceu mais à frente ali foi o Luciano, tá? Com 53%. Porque é um jogador que joga mais perto do gol, gera mais chance de gol ali no XG, né? Então é um cara que participa bastante do jogo, tá? Mas o Luciano apareceu quase logo aqui, 51%, quase empatado, tá? Por quê? Porque o Luciano tem o pênalti a seu favor, e um ponto interessante do Luciano é que a média dele em casa é muito maior do que a do Caleri, tá? 9,5, e é um cara que gera mais média básica do que o Caleri, apesar de que o Caleri em casa tem gerado uma boa média básica aí nos últimos jogos, tá? Então, são 2 nomes muito fortes. Daí eu acho que é o seguinte, quem quer ir mais na segurança, eu iria com o Caleri, tá? Porque é um cara que tem uma probabilidade de participar de gol maior, e eu acredito que vai estar um pouco mais escalado. Quem quer ir um pouquinho mais na ousadia, eu acho que o Luciano seria uma opção bem interessante para a rodada, tá? Quem quer ir mais na ousadia ainda seria o Ferreirinha, tá? O Ferreirinha tá mais abaixo do que Luciano e Caleri, mas nos últimos jogos aí, se a gente pegar os últimos 5 jogos, por exemplo, vocês podem depois dar uma olhada lá no nosso dashboard, o Ferreirinha tá indo muito bem, só que a probabilidade de participar de gol dele é um pouco menor, tá? Então, Luciano e Caleri estão um pouco mais à frente, tá? Mas a gente tem outros 2 nomes para competir com os caras. Então, o mais seguro para vocês seria colocar o Caleri ali no ataque, tá? E depois fechar com o Hulk ou o Veguete, tá? Muita gente tem me falado o seguinte, o Juventude tem cedido pouco ponto para atacante quando joga o comandante. De novo, a gente tem que lembrar que o Juventude vai jogar no Alfredo Jaconi, tá? Então vai jogar fora de casa o time do Juventude. Por isso, eu peguei o desempenho dos atacantes jogando fora de casa contra o Juventude. E daí a média cedida é bem alta, tá? 4,61 aqui pro Hulk, tá? Pros atacantes que enfrentam o Juventude. A gente lembra de várias mitadas. Estevão, Flávio Lopes, o próprio Lucero também jogou contra o Juventude. Então, o próprio Everaldo, acho que foi bem contra o Juventude também, né? Então, o Juventude cedendo bastante ponto. O Hulk aparece com 50% de chance de participar de gol. Tá atrás, inclusive, de Luciano e de Caleri, tá? Mas quase empatado ali com eles, tá? E a gente sabe que o Hulk é um cara monstro de cartola, média básica excelente, média muito boa, muito forte, tá? Para fechar, eu coloquei até aqui embaixo, tá? Algumas opções alternativas, por exemplo, o Vargas seria uma opção alternativa ao Hulk, tá? Enfim. Mas eu acho que o Veguete também seria uma opção mais ousada para vocês, tá? 47% de chance de participar de gol, tá? Um pouquinho mais abaixo do Hulk. O time do Atlético Goianiense tem tomado bastante gol de atacante, né? Então seria uma opção bastante interessante para vocês escalarem, tá?
Coloquei alguns outros nomes, como vocês podem ver aqui, Yuri Alberto, Estevão, Lucas Barbosa, Luiz Fernando, mas eu realmente acho que esses que eu coloquei destaque aqui mais para cima, pessoal, são os que têm mais potencial para rodada, tá? Lucero, Caleri, Luciano, Cook e Veguete, tá? Seria o meu top 5 aí para rodada, falando dos atacantes, tá? É o seguinte, vamos agora escalar aqui o nosso ataque. Então, assim, eu acho que quem quer mais na segurança, eu iria com o Caleri e iria com o Hulk, tá? Esse seria o time mais seguro, tá? Então, e o nosso técnico aqui mais na segurança, eu acho que como a gente tá dobrando São Paulo e... Então, ó, calma aí, vamos lá. Com calma aqui agora. Vou fazer uma coisa diferente. Antes de mostrar o time seguro e o time ousado, deixa eu falar para vocês como é que vocês podem acessar o nosso plano de sócios aí, tá? Então, eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo, tá? Fixado nos comentários o grupo do WhatsApp, tá? É um link, é só você clicar, você vai cair direto lá no grupo do WhatsApp. Lá a gente vai mandar a tabela de jogadores, tá? Que eu mandei aqui de lateral e de atacante. Vocês vão ter acesso à tabela de goleiros, de zagueiros e de meias também, tá? Então essas tabelas vão aparecer lá. Eu vou mandar também para vocês o link desse dashboard lá no grupo do WhatsApp, tá? Pra vocês fazerem suas análises também, tá? Vamos mostrar também essas tabelinhas que eu mostrei aqui, tanto de goleiro como de meias aqui. A gente tem também para atacantes, para zagueiros, para laterais, tá? Então, uma tabela bem legal de segmento, de análise de recorrência, bastante coisa para vocês também. Vai ter também o mapa do SG e a gente vai dar acesso para vocês ao nosso time de sócios, de líderes, tá? Que não vai ficar disponível para vocês nesse grupo do WhatsApp. As únicas coisas que não vão ficar disponíveis para vocês é o time ousadia, que a gente manda para os sócios lá, um time um pouquinho mais ousado. E, claro, a gente tem um grupo dos sócios que é só de resenha, em que eles podem conversar bastante comigo. Esse grupo eu vou deixar fechado ainda, tá? Não vai ficar aberto na degustação. Na degustação, o que vai estar aberto vão ser os materiais, tá? Então, dashboard, análise de sedimento, de recorrência, o time de líderes, tabela de jogadores. Então, tudo isso vai ficar disponível gratuitamente para vocês. Só acessar o grupo do WhatsApp. Fechado vai ficar o time ousadia e também o grupo de resenha, tá? Pô, Eduardo, mas eu quero participar desse grupo de resenha aí logo, quero pegar suas dicas, conversar mais com vocês. Vou deixar para vocês também fixado nos comentários o nosso link do plano de sócios, tá? Aí, claro, vocês vão ter que pagar, né? Não vai ser. E aí vocês vão ter acesso já para essa rodada, vocês já vão conseguir entrar lá. É bem fácil na plataforma da Rubla aqui, tá? Lá vocês fazem o pagamento, tem a opção de pagar com Pix, com cartão de crédito. É pagamento único, tá? Você já paga e já vale para o resto da temporada inteira. Lá aparece já o link para você entrar no grupo de resenha também e ter acesso a todos esses mesmos conteúdos, mais grupo de resenha, mais o time ousadia, tá? Então, vou deixar também fixado aí nos comentários para vocês esse grupo, esse link aqui também, tá? Então, é isso, pessoal. Para vocês verem como é que vocês podem ter acesso ao nosso plano de sócios ou na degustação. Lembrando que depois do final da degustação, que vão durar 3 rodadas, vocês vão ter um desconto ali. Mas para quem já quiser fazer o pagamento do plano para ter acesso ao grupo de resenha e o time ousadia, vou deixar o link também para você, tá? Mas é isso. Só não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Mas vamos lá, então, aqui eu estou montando um time mais seguro para vocês. Para finalizar o time mais seguro, o que eu faria? Eu iria aqui na zaga com o Félix Torres, e aqui no lateral, eu iria com o Guilherme Arana, tá? E o técnico para esse time mais seguro aqui seria o Zubeldia, tá? Então, esse seria o time mais seguro. O capitão mais seguro para a rodada que eu indico para vocês seria o Lucero, tá? Acho que é o que tem mais probabilidade de participar de gol e também é um dos atacantes mais escalados, tá? Um dos capitães mais escalados. Então, ó, tirem print aí da tela, esse seria o time mais seguro para a rodada, um time mais para quem é líder, tá? Para quem é mais ousadia, de novo, vou voltar aqui na zaga com o Cardona, tá? Do Fortaleza. Cadê o Cardona aqui? O Cardona do Fortaleza, acho que é uma opção bem legal para a rodada. Fazendo um hack ali com o Brits do time do Fortaleza. Nas laterais, ao invés de ir com o Guilherme Arana, se vocês olharem ali na probabilidade de participar de gol, ó, o Corinthians está até um pouquinho à frente do Galo, tá? Então, ao invés de fechar com o Arana, eu vou falar do Matheus Bidu, que tem tido um desempenho excelente quando joga como mandante ali, tá? E a gente coloca o Hugo no nosso banco de reservas ali, meio que fazendo um hack, tá? Acho que é uma opção interessante aí para a rodada. Colocamos o Wellington, por exemplo, o Igor Vinícius aqui, Arboleda e João Ricardo, tá? Vamos fazer o hack aqui do goleiro também, no João Ricardo. Quem que a gente tem de goleiro que não vai pro jogo? Então, o Bento a gente coloca aqui, não vai valer. E no nosso banco de reservas, a gente coloca o João Ricardo do Portal, tá? E aí, o técnico aqui, a gente poderia colocar o Rui Voivoda como opção um pouquinho mais ousada, porque mais gente vai com o
técnico do São Paulo, tá? E aí aqui, pessoal, para a gente fechar, como a gente não está indo com nenhuma opção do São Paulo, vocês poderiam colocar ou o Lucas Moura aqui para dobrar com o Caleri, mas uma opção que eu acho bastante ousada e interessante para a rodada é tirar o Hulk, tá? E colocar uma dobra do São Paulo com Luciano e Caleri, tá? Por quê? O time do Grêmio é um time que tem cedido muito pontos para atacante, tá? Os dois estão com uma média básica legal, os dois estão com uma probabilidade de participar de gol legal, até se vocês olharem aqui, ó, na probabilidade de participar de gol, o Caleri e o Luciano estão um pouquinho à frente do Hulk até, tá? Então, como eu falei pra vocês, esse é um time mais ousado, tá? E eu fecharia ele assim. Eu acho que, capitão, vocês podem manter no Luciano ou vocês podem tentar cercar o São Paulo com o Luciano ou o Caleri. Aí vai um pouco da ousadia de vocês, tá? Eu acho que um outro capitão bastante ousado e interessante para rodar seria o Garro, tá? O Criciúma sai de bastante ponto para meia. O Garro é um cara que sempre participa de gol, é um cara que finaliza bastante, tá? Seria uma opção mais ousada. Nesse time aqui eu vou com o Caleri de capitão, que tem uma probabilidade de participar de gol melhor, tá? Então eu sempre busco bastante isso. E aí, para fechar o nosso reserva aqui, a gente teria algumas opções, por exemplo, o Luiz Fernando, mas acho que dos disponíveis. Ah, a gente pode colocar o Ferreirinha, né? O Ferreirinha é um reserva legal aqui pro nosso time, tá? Poderia ter o Estevão também ali como um reserva legal aí para rodar, tá? Esse é um time um pouquinho mais ousado aí, que a gente escalou, que fica sendo o time do canal aqui. Lembrando, amanhã a gente vai ter a live, tá? A partir das 6h15, provavelmente. Eu tenho que ver que horas que eu vou conseguir parar de trabalhar para trazer essa live para vocês, tá? Mas a gente vai trazer a análise dos times, vai ver se tem alguma atualização, conversar aquela resenha com vocês bastante também, tá? Mas é isso, pessoal. Não deixem de entrar aqui no grupo do WhatsApp para ter acesso a esse período de degustação que vão durar 3 rodadas, então rodada 17, 18 e 19, tá? Entrem no grupo do WhatsApp aí, tá? Se inscrevam no canal também, que é uma moral muito importante pra gente, demais mesmo. Deixem um like, que ajuda demais. E também sigam a gente no Instagram, @cartodado, tá, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que vocês tenham curtido essa degustação aí que eu trouxe para vocês, para dar aquela moral aqui, para dar um gás aqui no canal e também no plano de sócios, tá? E é isso. Até a próxima. Falou!